Vamos ler então 1 João, capítulo 2, verso 3. Diz assim a Bíblia: sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Eu vou repetir. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Eu quero hoje falar com você sobre a base da caminhada cristã. A base da caminhada cristã. A caminhada cristã não é simples, mas ela é fácil de compreender. Ela não é fácil de viver na prática, mas ela é fácil de compreender. O sucesso e o fracasso de toda a caminhada cristã está no entendimento de algo muito simples que eu vou falar nessa manhã, que são 3 pontos que a gente acabou de ler aqui nesse texto e que falam claramente sobre como ter uma caminhada cristã de sucesso. Quem gostaria de chegar até o final melhor? Quem gostaria de chegar até o final com fé? Quem gostaria de um dia falar, eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé? Quem gostaria de inspirar gerações que virão depois de você, pessoas olhar e falar assim, eu quero ser igual a fulana, fulana me inspirou, fulano me inspirou? Quem gostaria disso? Eu vi uma pessoa falando uma vez assim, ai Lucinho, só de eu entrar no céu tá bom. Pode ser arrastado, pode ser rolando, pode ser de 4. Eu não. Eu quero ir tendo começar bem e terminar melhor ainda. O que eu aprendi com o meu grande herói? Você sabe quem é o brasileiro que mais me inspira? Ayrton Senna. Ayrton Senna, ele largava em último, chegava em primeiro. Largava no meio, chegava em primeiro. Largava com chuva, chegava em primeiro. Largava no seco, chegava em primeiro. Largava em Mônaco, chegava em primeiro. Largava aqui, São Paulo, chegava em primeiro. Largava e quebrava as marchas, chegava em primeiro. Aí um dia perguntaram para o Senna, Senna, poxa, você, por que você é assim, você é tão obcecado por ganhar? Ele falou assim, porque essa história de o importante é competir é mentira. Isso é frase que a professora fala para aluno que não conseguiu o objetivo. A frase correta é, o importante é vencer. O que Jesus diz para 7 igrejas da Ásia? Ao que? Só quem está acordado, quem o almoço ainda não apagou você, vamos lá. Ao que? Vencer. O importante não é competir, o importante não é a caminhada, o importante é vencer. E para vencer, nós precisamos de 3 pilares para termos uma caminhada cristã bem sucedida. Primeiro pilar, conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Hoje, eu estava lendo Provérbios pela manhã, Provérbios capítulo 20, porque hoje é dia 20, e lá está escrito assim, é melhor ter conhecimento do que ter ouro e prata. Mas hoje nós vivemos numa sociedade onde as pessoas preferem ter ouro e prata do que conhecimento. Se você tiver conhecimento sobre futebol, isso vai te ajudar lá no Cartola. Se você tiver conhecimento de medicina, você pode ajudar alguém que está sufocando a não sufocar. Se você tiver conhecimento de carro, você pode ajudar alguém que está com o carro quebrado ali, chegar, parar no meio assim da rua e ajudar a pessoa, abre o capô aí e resolver o problema da pessoa. Se você com conhecimento de áreas da vida pode ajudar pessoas e a si mesmo, imagine o que você não será e não fará se você tiver conhecimento de Deus. Você sabia que você nasceu para conhecer a Deus? Ponto final. Tem uma figurinha que aparece toda hora no meu Instagram. Figurinha não, é um desenho. O netinho sentado no chão, o vovô na cadeira e o netinho perguntando para o vovô, vovô,
Qual é o objetivo da vida? E o vovô falando, o objetivo da vida é conhecer nosso Senhor Jesus Cristo. Por que você acha que Adão e Eva passeavam no jardim? Para ver as plantas aquecer. Não, eles andavam pelo jardim com Deus para conhecê-lo. Para conhecê-lo. Oséias 6 diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós não conhecemos a Deus como deveríamos. E se a gente não conhece a Deus, a base da caminhada cristã fica comprometida. Por que um cara igual o apóstolo Paulo foi usado como foi usado? Porque ele conheceu Jesus. Jesus jogou ele de cima de um cavalo, e a Bíblia diz que logo em seguida ele ficou ali em Damasco, pregou um pouco. Depois ele saiu dali e foi para a Arábia e ficou 3 anos. Não tem uma palavra sobre o que Paulo fez na Arábia, mas os estudiosos supõem que Paulo ficou ali só se aprofundando em Deus. Se nós não conhecemos a Deus, não vamos dar conta dos problemas que o planeta Terra está para enfrentar. Se nós não conhecemos a Deus, não vamos entender quando coisas ruins acontecerem com gente boa. Se nós não conhecemos a Deus, não vamos entender quando gente boa sofrer coisa ruim, e quando gente ruim curtir. Se nós não conhecemos a Deus, não vamos entender o propósito do sofrimento nas nossas vidas. Se nós não conhecemos a Deus, nós vamos ficar citando versículo igual papagaio, sem saber do que estamos falando. O objetivo da vida é conhecer a Deus. Estamos vivos para conhecê-lo. Precisamos parar para contemplá-lo. A vida não é feita só de subsistência. Um dos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés no Monte Sinai foi: guarda o dia do sábado para o santificar. Não faça nada nele e fique só olhando para mim. Deus queria que a gente tirasse um dia do ano, um dia da semana, para a gente olhar para ele e aprender mais sobre ele. E mesmo fora desse dia, sabe o que Deuteronômio 6 diz? Ensina os seus filhos andando pelo caminho, dentro de casa, ao acordar, ao dormir. O conhecimento de Deus tem que ser a base da vida do cristão, mesmo ele trabalhando, mesmo ele estudando, mesmo ele de férias, mesmo do jeito que for. Precisamos conhecer o Senhor Jesus. Quem aqui entende o que eu estou pregando? Pastor, como que a gente conhece a Deus? Em primeiro lugar, nós o conhecemos através da sua palavra. Se você tem preguiça de Bíblia, você tem um problema sério. Burrice bíblica mata. Eu já levei várias caravanas a Israel, umas 15. Gente, a coisa mais triste, eu levo pessoas para Israel, levo elas nos lugares mais fatais, e eu falo assim: gente, nós estamos aqui no lugar onde o profeta Elias orou e caiu fogo do céu. É mesmo, pastor? Assim, que está isso na Bíblia? O que é aquele isso? É quem que é? Aí toda caravana eu tenho que falar: gente, a tragédia maior não é a pessoa nunca vir a Israel, é vir a Israel e não saber onde está andando, porque não conhece sua Bíblia, não sabe, tem preguiça. Mas eu não entendo. Gente, se fosse fácil, era um desenho do Pica-Pau, não era Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós precisamos conhecer a Deus através das Escrituras. A cabeça de Deus está aqui nesse livro. O que é que Deus acha? Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Você sabia que Deus tem ciúme? A Escritura nos mostra que Ele tem ciúme. Isso mesmo, senhora. A senhora está mais parecida com Ele do que o seu marido. De que Deus tem ciúme, pastor? Quando Ele vê um filho dele levantar de manhã e ir dormir à noite, sem ler uma Bíblia, sem orar, sem refletir nele, sem nada. É só viu o jogo, viu o Galo ganhar de novo. Aí, e aí, acabou o dia, domingão, comi demais, dormi, acordei, nublado, topzinho, debaixo do cobertor. Ei, aí você terminou o dia, o que você aprendeu sobre o mestre? Nada,
mas a segunda-feira está te aguardando, bebê. E na segunda, se você não souber o caráter e as opiniões do Filho de Deus, você vai viver situações onde você vai patinar. Primeira coisa que você precisa saber para conhecer a Deus é conhecer a Bíblia. Examine esse livro, leia esse livro, come esse livro. Eu gosto de falar essa frase: examine esse livro hoje, porque está chegando a hora que Ele que vai te examinar. Ele que vai te examinar. Hoje você procura as coisas na Bíblia, está chegando o dia que é a Bíblia que vai procurar as coisas em você. Não adianta decorar meia dúzia de versículos de prosperidade, não. Você tem que saber a palavra de Deus para saber quem é o nosso Deus. Quem quer conhecer mais a Deus aqui? Deixa eu te fazer uma pergunta: o seu tempo de igreja corresponde ao conhecimento que você tem do Senhor? De 0 a 10, que nota você se daria em conhecer a Deus? Segunda forma de conhecer a Deus é a natureza criada. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O sol nascer e a lua esconder, e depois a lua nascer e o sol esconder, Deus está falando alguma coisa. Por que não cresceu nada enquanto não veio chuva, e quando a chuva veio, o que estava queimado brotou? Deus está pregando. A Bíblia diz que um dia prega para o outro, e uma noite prega para outra, sem voz, mas o seu som percorre toda a terra. A natureza criada nos mostra a genialidade da mente do Criador. Você sabia que o ser humano são 29 sistemas? Tem 29 sistemas dentro de nós que funcionam, um abastecendo o outro, e se um deles pifar, pifou tudo. Você sabia que o seu coração tem a potência do melhor motor da Mercedes-Benz 70 vezes? O seu coração é tão forte quanto um motor da Mercedes-Benz, só que 70 motores. 70. Olha a perfeição da criação. Quem está entendendo? Por exemplo, como que o óvulo é fecundado pelo esperma? Não, porque ele vai. Gente, tudo bem, a ciência mostra lá o bichinho nadando e fecundando, mas por que isso gera uma criança? Deus está pregando para a gente. Quem está entendendo o que eu estou falando? A criação nos mostra quem é Deus. Muitas vezes tomar um café olhando assim, Deus vai falar com você. Aí, filho, olha aquele passarinho voando ali. As rugas de preocupação dele, nenhuma. Sabe por quê? Ele sabe que eu cuido dele. E você, está sabendo que eu estou cuidando de você? Até os fios de cabelo da sua cabeça eu estou cuidando. E os carecas é mais fácil ainda. Terceira forma de você conhecer a Deus. Sabe como é que você conhece a Deus? Através de pessoas que o conhecem mais do que você. Por isso você tem que ser criterioso em quem você ajuda e em quem te ajuda. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Tem pessoas que você vai ajudar a vir para o seu patamar, e tem pessoas que eles vão pegar a sua mão e vão te trazer. Então você tem que ser muito criterioso. Você tem que andar com gente que conhece a Deus. Por exemplo, uma das pessoas que influenciou muito a minha vida foi o meu falecido avô Joaquim, que já morreu tem quase 10 anos. Meu avô, ele ia conversar a Bíblia comigo. Ele falava assim: filho, sabe o rei Jeoacás, que reinava em Judá, enquanto Joaquim reinava em Israel, filho de tal? Quando o profeta tal, eu falo: vou. Eu não estou sabendo de nada que o senhor está falando. Aí ele gritava para minha avó, lá na cozinha assim. Minha avó chamava Maria, mas aí o apelido dela é Mariquita. Ô Mariquita, olha aí o tipo de pastor que está formando hoje, Eu não consigo nem discorrer sobre as Sagradas Escrituras com ele, porque não sabe nada. Aí eu ficava assim, e ele ficava assim com a cabeça baixa, meio bravo, falando sozinho. Aí ele falava assim: podemos conversar sobre Zaqueu? Você sabe pelo menos quem é Zaqueu? Sim, senhor, avô, podemos.
Mas ele tinha um segredinho, ele leu a Bíblia quase 100 vezes. Então era um homem que conhecê-lo, mesmo com os defeitos dele, parecia que você estava conhecendo alguém muito parecido com Jesus. Quem entende isso? O nosso pastor Márcio Valadão, nosso pastor Flavinho, eu posso ficar citando o nome de homens aqui, mulheres, que conhecê-los é conhecer um pouco mais do Senhor, porque é gente que já o conhece mais do que você. Mas de quem que nós somos amigos hoje? Só de gente igual a gente ou pior. Aí não tem jeito, irmão, aí a gente vira essa meleca. Nós temos que ser criteriosos e saber quem vai acrescentar conhecimento de Deus à nossa vida, quem vai nos ajudar a conhecê-lo mais. Conhecimento é fundamental. Conhecer a Deus é o principal. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu gosto de falar que o céu não vai ser para curtir. O céu vai ser para a gente admirar o Senhor e para a gente adorar Ele. Eu costumo brincar que a frase que nós mais vamos falar no céu é uau. Por quê? Porque o céu, Deus é como um diamante de vários lados. Não sei se você sabe, o valor de um diamante não é só medido pela integridade da pedra, não. É medido pela quantidade de facetas que ele tem depois que foi lapidado. Então Deus é esse diamante de facetas infinitas. Então todo dia, lá no céu, eu creio que Ele vai mostrar para a gente uma faceta dele. E quando Ele mostrar, nós vamos falar o quê? Uau! E no outro dia Ele mostra de novo, nós vamos falar o quê? Oh my God! E no outro dia em espanhol, mi Deus! Gente, todo dia nós vamos conhecer mais sobre Deus e sobre Cristo lá na eternidade. Mas não começa lá, começa aqui. Eu e você temos que ter raiva de gente que conhece a Deus mais do que nós. Por quê? Porque é uma competição santa para saber quem é o Senhor, para andar com Ele. Ai pastor, como é que eu faço para conhecê-lo mais? Enfia sua cara em Mateus, Marcos, Lucas e João. Anota cada ação, cada reação, cada palavra, tudo que Jesus fez. Jesus literalmente é o próprio Deus que andou aqui na terra. A Bíblia diz em Colossenses que Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Hebreus diz que Ele é a imagem do próprio Deus invisível. Conhecer Jesus é conhecer a Deus. Precisamos conhecer a Deus. Maior atividade sua nessa terra, conhecer a Deus. Quarto maneira de conhecer a Deus: livros que não são livros cristãos. Pega livros, gente, começa a ler. Lê livros que mostram quem Deus é. Quer ver? Vou dar o nome de um livro aqui para você ler, que é literalmente uma viagem ao coração de Deus. Os Atributos de Deus, do A.W. Tozer. Olha, eu peguei o livro para ler os atributos de Deus. Eu conheço os atributos: onisciência, onipotência, onipresença. E fui lendo lá, né? Eu já sabia. Quando eu li o livro, eu falei, caramba, olha, misericórdia. Jesus, eu te conheço 2% só. Só 2%. Me perdoa, Pai. O livro abriu os meus olhos. Nós precisamos ler, procurar saber quem é o Senhor. Agora sabe o que é o nosso problema? Nós não queremos conhecê-lo, nós só queremos o poder dele. Nós queremos assim: vem aqui agora com o teu poder e sara o meu casamento. Vem aqui agora com o teu poder e conserta a minha doença. Vem aqui agora com o teu poder e traz o meu filho de volta para a igreja. Gente, se Deus nos der tudo o que nós estamos pedindo sem nós o conhecermos, é igual um pai que vai enchendo o filho de brinquedo e um dia o filho simplesmente levanta e fala assim: tchau, estou indo embora. Oh meu filho, eu ouço essa frase tanto. Eu dei tudo para o meu filho, eu dei tudo para minha filha, e eles simplesmente abandonaram Jesus, abandonaram a gente, abandonaram, porque você deu os presentes, mas você não ensinou quem é você. Quem entende o que eu estou falando aqui? Os milagres da nossa vida são multiplicados quando conhecemos mais o milagreiro. Conhecer a Deus é abrir a porta para milagres intermináveis.
precisamos conhecer a Deus. Em cima do conhecimento de Deus, nós temos agora a segunda fase da caminhada cristã, que é amar a Deus. Nós só amamos aquilo que conhecemos. Tinha uma música antiga que dizia assim: quanto mais te conheço, eu te amo mais. Quanto mais eu conheço, mais eu amo. Eu vi um TikTok esses dias de um turista sueco que veio ao Brasil e não fez o que todo mundo faz, que é ir no Rio e São Paulo e postar que veio no Brasil. Gente, uma pessoa foi no Cristo Redentor, ela foi no Brasil? Não, mentira. Aí ele começou a viajar ao Brasil mesmo. Resultado, ele fez um vídeo falando assim: gente, eu resolvi entrar na cultura brasileira e eu amei esse povo. Eu amei. Aqui tem muito problema no Brasil, tem problema de violência, tem muito problema, mas o povo brasileiro é maravilhoso. E começou a falar, porque ele conheceu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Da onde surge esse amor? De conhecê-lo, de saber quem Ele é. Por que o nosso amor por Jesus é pequeno? Porque nós não conhecemos a Deus como deveríamos. Eu comecei a namorar a Paty, namorei ela 2 anos. E enquanto eu a conhecia, eu ia vendo as faces dela, quem era a Patrícia. Resultado, fui me apaixonando. Aí apaixonei e casei. Escute isso. Quase todo casamento no mundo, a paixão acaba entre 6 meses e 2 anos de casado. Esse exame foi feito nos Estados Unidos com 60 mil casais casados. E isso está escrito no livro O Significado do Casamento, do Timothy Keller. Se você quiser ler lá, eu estou dando a fonte aqui para você não falar que eu estou falando coisa da minha cabeça. Entre 6 meses de casado e 2 anos de casado, a paixão. O que é paixão? É a mão suar, é a barriga gelar, é aquela coisa de olhar um pouco. A paixão acaba. E você continua casado, então como, pastor, depois de 2 anos? Na decisão de amar. Na decisão de levantar todo dia de manhã, olhar para aquele ser vivo do seu lado e falar assim: então vamos. Mas por que você decide amar? Porque você conheceu. Você conheceu. E hoje, depois de 30 anos de casado, eu e a Patrícia, nós estamos num grau de conhecimento tão grande um sobre o outro, que a gente vê um filme, ou vê uma notícia, a gente só olha um pouco assim, já ri. A gente já, sabe essa trem de ler mente? A gente já está lendo mente um do outro, direto. A gente já sabe o que o outro gosta, o que não gosta. Se a pessoa chega e faz um convite, a gente já sabe, né? Fingir junto que vai na casa da pessoa. Quem entendeu essas conexões poderosas que no início você não tem, porque você não conhece. Você não conhece, mas depois que você conhece, você fala assim: eu amo a alegria dela, eu amo a gargalhada dela. A Patrícia, quando começa a rir, gente, já viu? Eu sou apaixonado pela risada dela. Mas é porque eu fui conhecendo. Então o que eu acho hoje? Hoje as pessoas são loucas para divorciar. A coisa que eu penso que é mais preguiça no mundo é divorciar. Por quê? Porque você vai dizer tchau para uma pessoa que você já conhece, para conhecer do zero uma. Nossa, eu não tenho. Imagina uma pessoa chegar aqui: oi, tudo bem? Qual é seu nome? Você gosta de giló? Você compra no crédito ou no débito? Você prefere frio ou calor? Ah, vai morrer aqui, eu vou morrer solteiro. É melhor do que eu levar anos para eu te conhecer de novo. Então eu já conheço essa, eu vou caminhar com essa mesmo, e nós vamos embora. Eu tenho defeito, ela tem defeito, mas eu conheço, e porque eu a conheço e ela me conhece, já existe amor. Eu não posso passar esse ponto sem fazer a minha pergunta clássica: como é que está a sua loucura por Jesus? Você é louco por Jesus? Como é que anda o seu amor por Ele? Amor verdadeiro, gente, dói. Seu amor por Ele dói. Seu amor por Ele leva você a tomar prejuízo. Seu amor por Ele leva você a perder tempo.
Vou tirar aqui 1 hora para eu orar, para eu ler minha Bíblia. Porque quem ama Jesus quer passar tempo com Ele. Quem ama Jesus quer postar sobre Ele. Quem ama Jesus, levanta a mão na sala de aula na hora que o professor está falando besteira e fala assim: quem ama Jesus, fala para o colega de trabalho, para o colega de escola assim: oi, Jesus te ama, tio. A gente não consegue guardar. A pessoa apaixonada mostra que está apaixonada. Você tem um amor louco por Ele, um amor desgastante por Ele, um amor que te faz sofrer. Ah não, pastor, é porque eu estou vivendo um momento. Gente, esquece esse negócio de momento. Nosso amor pelo Senhor Jesus tem que aumentar a cada dia mais. E Ele só vai aumentar se aumentar o nosso conhecimento. Conhecimento. Hoje eu li em Oséias, olha o que está escrito lá: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Pois o seu amor é como a nuvem da manhã, que logo passa. Deus estava dizendo para o povo de Israel: eu não sei o que eu faço com vocês. O amor que vocês têm por mim é como uma nuvenzinha que puff. Depende de uma conferência do Espírito Santo, depende de quem vem pregar, depende de qual playlist você está ouvindo. Seu amor por mim depende se as coisas estão dando certo ou não, depende se o mozão está bem com você ou não, depende de quanto tem na sua conta. Ei, o amor dele por nós não depende, é incondicional. Se o amor dele por nós é incondicional, não deveria o nosso amor por ele ser também incondicional? Mas nós não. Aqui na terra nós estamos tão acostumados a lidar com essa relação de troca baseado na mercantilidade. Eu vou ficar amigo de fulano, que é fulano, ele me dá acesso a ciclano, que é quem eu quero beijar. Eu vou ficar amigo de fulano, que é amigo fulano de ciclano, que vai me levar na festa de tal. Eu vou ficar amigo de fulano, porque fulano é influencer. Então ele tem seguidor, se ele tirar uma foto comigo e me marcar, eu vou ganhar seguidor. Nós só temos relacionamentos basicamente interesseiros. Mas o Senhor Jesus nessa manhã está dizendo assim: me segue sem interesse, me segue por quem eu sou, senta comigo e desfruta de quem eu sou. Venha, fica comigo, passa tempo comigo, me ame. Nós precisamos disso, gente. Ah, mas e os milagres, pastor? É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Se você se apaixonar por Ele, os milagres virão também. A maior vigilância que a gente tem que ter na vida é para o nosso conhecimento de Deus não diminuir, para o nosso amor não diminuir. O maior mandamento, gente, o maior: amarás o Senhor teu Deus. Amar a Deus não é amar uma pessoa, não é amar um cargo, não é amar um dinheiro, não é amar não! Amar a Deus. Você tem amado a Deus? Precisamos amar Jesus loucamente. Loucamente. Quem sabe você está aqui, você já orou em línguas, não ora mais. Quem sabe você está aqui, você já foi envolvido em igreja. Quem sabe você está me assistindo aí, ó. Você já foi: ai, mas eu magoei com o pastor, eu magoei com a igreja. E, gente, igreja está aqui para magoar mesmo, tá? Vou te falar, a igreja de Jesus, um traiu, o outro negou, o outro roubou a tesouraria, um monte de confusão. Aí você quer vir aqui no Brasil com milhares de igrejas e não quer que tenha problema. Aqui, escândalo com o pastor eu conheço desde que eu nasci. Só que agora a mídia está postando escândalo com o pastor. Sabe por quê? Porque agora eles estão com medo do pastor, do poder que os evangélicos têm. Então eles estão dando palanque para erro de pastor. Não estou passando pano para erro de pastor aqui não, mas eu só estou te alertando que os erros das igrejas estão aparecendo mais, mas eles sempre existiram. O que não pode parar de existir é um povo que ama o seu Deus e que busca Jesus, independente da igreja ter escândalo ou não, do pastor estar certo ou não, porque nós não somos perfeitos. A pessoa vai na academia, ela chega na academia, ela fica esperando o outro usar a máquina. A pessoa usa, olha o celular, e o outro está aqui.
Aí vai usando, ai, miserável. Sabe quando que ela sai da academia? De jeito nenhum. Igreja, qualquer coisinha fere. Qualquer palavra, ai, não sou bem, ai, eu acho que talvez eu tenha sido maltratado em outras vidas. Quando você ama Jesus, você está disposto a tomar qualquer prejuízo por aquilo que Jesus ama. E se tem uma coisa que Ele ama, é a sua igreja. Sua igreja. Ame o Senhor, ame. Fala com Ele hoje: Deus, eu já fui batizado no Espírito Santo, já te busquei, já fui envolvido, já fui tudo. Hoje eu sou essa água, me transforma, Jesus. Primeiro ponto da nossa caminhada cristã de sucesso é o conhecimento de Deus, que vai gerar o segundo ponto, que é amor. E o conhecimento em cima do amor vai gerar o terceiro, que é obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Se você conhece a Deus, você o ama. E se você o ama, a obediência fica fácil. Por que as pessoas hoje têm dificuldade de obedecer a Deus? Porque a obediência é pequena, porque o amor é pequeno, porque está baseado num conhecimento pequeno. Acabou. Na igreja primitiva, gente, as pessoas morriam por amor a Jesus. Hoje, os cristãos, quando dão um dízimo, são heróis da fé. A pessoa, quando se batiza, sai no jornal. Você sabe como é que os primeiros cristãos batizavam? Na hora que entregava a vida para Jesus. Sabe por quê? Porque eles não sabiam se no minuto seguinte estariam vivos, por causa da profissão de fé que tinham acabado de fazer. Era converter e batizar na hora, porque eles tinham essa obsessão por obedecer Jesus. Sabe como é que os primeiros cristãos faziam? Pegavam os lotes, as casas, os bens que tinham e traziam e entregavam tudo na igreja. Tudo. E a Bíblia diz que os apóstolos é que iam distribuindo. Quem está com fome aí? Quem está com alguma conta para pagar? Eles davam tudo. Hoje a nossa obediência é tão complicada. Para a gente fazer qualquer coisa para Deus é um custo tão grande. A gente vai ali tão devagar. Deus consegue arrancar tão pouco de nós. Como é que está o meu nível, o seu nível de obediência a Deus? Nós só obedecemos quando nós entendemos. Um dia eu fiz um teste. Estava na sala, eu, meus filhos, minha mulher assistindo um filme. Eu falei com um deles: pega uma água para mim. Aí ele falou: ah, que saco, logo agora. Eu falei: não pega não, que senão eu vou morrer com essa água aí. E dentro de mim, você sabe o que eu pensei? Se esse menino, essa menina aí entendesse quem é que está pedindo água, ele pegava o oceano e trazia para mim, porque eu estou disposto a dar meu coração para salvar essa pessoa, esse meu filho aqui, essa minha filha. Sabe por que nós temos dificuldade de obedecer a Deus? A gente não sabe quem é que está pedindo a gente as coisas. Se a gente soubesse quem é Deus, a gente não dava o que Ele pediu não, a gente dava era mais. Por que Abraão foi o cara? Mata o seu filho agora, vem cá moleque. Ô pai, cadê o sacrifício? Cala a boca, vem. Vou furar seu bucho hoje. Deita aqui. Passou a mão na faca, na tramontina. Na hora, Deus falou: chega, eu vi que você me obedece. Será que nós temos? A Bíblia diz que o cristão é filho de Abraão pela fé. Será que nós temos esse nível de obediência? Noé, constrói uma arca. Demorou. Não tem uma palavra de Noé durante a história de Noé. Nenhuma. Pega lá, Gênesis 6, 7, 8, 9. Não tem uma palavra. Noé não fala nada. É um monólogo de Deus com Noé. Toda hora Deus falava: pega os seus filhos e constrói uma arca. Aí depois betuma ela. Aí depois soca sua família dentro dela. Depois traz o animal. E Deus falando, igual rádio AM. E não é nada, só obedecendo. Obediência. Meus filhos podem me dar beijo e abraço e presentes, mas o que eu quero no fim do dia deles é o quê? Obediência. Você pode cantar a música mais linda que for aqui no louvor. No fim, o que Deus quer de nós, gente? Obediência.
E o que é obedecer para Deus? Aí a gente volta no início. Obedecer a Deus é conhecê-lo. Sabe o que Deus queria? Que a gente tirasse um tempo no nosso dia corrido para conhecê-lo mais, porque aí a gente vai amá-lo mais, e aí nós vamos obedecê-lo mais, e aí nós vamos voltar a conhecê-lo mais, e amá-lo mais, e obedecê-lo mais, e esse ciclo nunca para. Você sabe o que é obediência demorada? Desobediência. Você demorou a obedecer? Desobedeceu. Você demorou a obedecer? Desobedeceu. Jesus passou e falou assim: segue-me. Com dois moleques lá, dois jovens que estavam pescando. A Bíblia diz que os dois imediatamente largaram as redes e o seguiram. Aí tinha mais dois na frente assim, com o pai e com os funcionários da empresa. Ele chegou e falou: vem. Você tem as moral de obedecer Jesus com 3 letras? V-E-M. Vem. A Bíblia diz que o pai largou o pai e os funcionários com a rede na mão assim, ó. O pai falou: excuse me. Os meninos já tinham ido. Você tem coragem de obedecer Jesus assim? Termina esse namoro, dá essa oferta, fala para o seu patrão, chega perto dessa... Gente, quantas vezes Jesus me pediu coisa esquisita. Quantas vezes eu estava num lugar, o Espírito Santo falou assim comigo: chega perto dessa pessoa e fala assim: você não precisa tirar a sua vida. Ah, não, vou falar, eu estou indo embora, Jesus, eu não vou fazer isso não. Vai lá. Moça, Jesus está falando comigo que você não precisa tirar a sua vida. Abrir a boca e chorar. Aí também o peito estufa. Aí você fala: acertei. Obedecer. Eu me lembro de um dia que Deus falou comigo assim: eu quero que você peça perdão a várias pessoas. Fui eu atrás de várias pessoas pedindo perdão. Eu cheguei a pegar avião para pedir perdão às pessoas. Eu me lembro que uma vez Deus falou comigo assim: eu quero que você jejue esse ano todo. Eu resolvi jejuar os 7 primeiros dias do ano. E no último dia do jejum, eu entregando o 7º jejum, Deus falou: aproveita e jejua mais 359. Jesus, não Senhor, não, a pessoa não vive se fizer isso, senhor, entendeu? Morre, a gente morre. Não, você vai tirar uma refeição todos os dias do ano. E eu fiz aquilo porque o Senhor me pediu, porque Ele estava preparando algo na minha vida. Eu me lembro de uma época que Deus me pediu para eu dar um carro para uma pessoa. E nessa época eu estava sem carro. Aí eu fui explicar para ele: Senhor, ó, aqui é diferente daí. Aqui é assim, ó, a gente precisa ter as coisas primeiro, para depois a gente dar as coisas. O senhor entendeu? Sabe a mãe da gente, quando pede a gente uma coisa, e ao invés de pedir a segunda vez, ela só faz assim, ó. Eu senti Deus falando: gente, ó, Deus, Ele não é mau. Quando Ele te pede uma coisa, Ele não fica devendo nada a ninguém. É porque Ele está querendo te dar algo muito, 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 muito maior. Mulher, sabe o que às vezes Deus te pede? Para você calar a boca, para esse homem converter. Você fala tanto na cabeça dele, fala tanto na cabeça dele, fala: Deus, agora está nas tuas mãos. Eu vou só ser uma mulher de Deus aqui dentro dessa casa. Não vou cobrar nada, não vou falar nada, não vou encher o saco dele. E aí Deus fala assim: agora você vai dar o exemplo de quem eu sou. E aí agora esse homem converte. É difícil calar uma boca? É. Mas às vezes é isso. Sabe o que eu fiz? Fui lá e financiei o carro para o cara. Eu sem carro, financiei um carro para o outro. Gente, caminhar com Jesus é conhecê-lo, amá-lo e obedecê-lo. Conhecê-lo, amá-lo e obedecê-lo. Conhecê-lo, amá-lo e obedecê-lo. O tempo todo. Agora eu vou encerrar dizendo isso aqui: nada que eu falei aqui hoje vai adiantar se você não tiver fome e se você não tiver sede. Ó, vou contar para vocês a verdade. Tem um almoço sendo preparado aqui no fundo para mim. Todo fim de culto aqui, né, desse culto das 11h30, tem um almoço. A igreja faz um almoço para o pastor Flavinho, um almoço para quem pregar aqui. Eles podem ter feito a melhor comida. Se eu não tiver fome, eu não vou comer. Deus pode ser, gente, a coisa mais saborosa. Amar a Deus e conhecer a Deus e obedecer a Ele pode ser. Mas se a gente não tiver fome disso, se nós somos gente egoísta, gente que só pensa em nós vamos olhar essa mensagem, vamos falar, sabe o quê? Não, bacana a palavra, amém. Quando que é o próximo jogo mesmo? Essa semana nós vamos pegar quem? A gente vai comer o quê?
a gente vai simplesmente tocar a nossa vida. Deus está querendo que a gente tenha fome por conhecê-lo, fome por amá-lo, fome por obedecê-lo. E aí eu não vou mentir para você não, sabe como é que vai ficando? Cada vez que a gente o conhece profundamente, a gente vai amando mais, e quando vai amando mais, Ele vai podendo pedir mais. E quanto mais Ele puder pedir de nós, mais Ele dará a nós.